Eu me lembro que, vários anos atrás, a Rossana, minha esposa, Rossana e eu, nós trabalhamos com a equipe Amanagé, uma equipe missionária, que trabalha com povos indígenas na Amazônia. Somos 52 missionários que trabalham em 12 etnias indígenas em uma certa área da região amazônica. E Rossana e eu, alguns anos atrás, éramos líderes desta equipe e nós tínhamos a incumbência de prover também o pastoreio para os missionários. Então nós íamos de tempos em uma aldeia, em outra, uma cidade ou outra, para encontrar e pastorear os missionários. Mas certa vez, nós resolvemos fazer uma viagem só, uma viagem pastoral, mas seria uma viagem longa. Essa viagem, ela duraria 12 dias. Então nós tínhamos ali aquela nossa canoa motorizada, nós nos preparamos e nós fomos de lugar em lugar onde estavam os missionários e em 12 dias nós visitamos praticamente todo o campo, dando uma palavra de encorajamento e conversando com os missionários, orando com eles. Sabe aquela viagem perfeita, que tudo vai bem? Já fizeram uma viagem assim? Que tudo assim vai 100% bem. Nós estávamos ali navegando nos rios da Amazônia, mas só chovia de noite, não chovia de dia, então era perfeito. Não fazia muito sol durante o dia, porque estava nublado, e nós não batemos com a canoa em nenhuma pedra. Então aquela viagem estava sendo assim, aquela viagem tranquila, gostosa, perfeita, até o último dia. O último dia foi um caos, porque o dia mau às vezes chega. E eu me lembro que nós saímos de São Gabriel da Cachoeira, lá no Alto Rio Negro, e nós iríamos descer até Santa Isabel do Rio Negro, que é uma cidadezinha, onde estavam alguns missionários, e de lá voltaríamos para nossa casa em Manaus. Mas nesse percurso, nós chegamos em um ponto em que nós não conseguíamos navegar naquela margem do rio, muitas pedras, bancos de areia, e estávamos eu e a Rossana naquela pequena canoa motorizada, e havia o nosso piloto, que nós havíamos contratado, chamado Paulo. E o Paulo disse: Ronaldo, não dá para seguir pela margem do rio, nós precisamos cruzar o rio e seguir pela outra margem, mas é perigoso. Vários quilômetros entre uma margem e outra margem. Você quase não vê o outro lado do Rio Negro. E quem conhece os rios da Amazônia sabe muito bem que são rios enormes e em tempestades se comportam como mares, com ondas, perigo e tudo mais. Mas resolvemos atravessar aquele Rio Negro, olhamos para as nuvens, havia nuvens escuras, mas estavam mais distantes de nós. E começamos a atravessar. Mas, irmãos, quando nós chegamos no meio do Rio Negro, no lugar mais perigoso, nas maiores correntezas, as nuvens sopraram rapidamente sobre a nossa cabeça e começou a descer uma tempestade terrível. E aquele rio se transformou em um mar. E começaram aquelas ondas, meio metro, 1 metro, 1,5 metros. E agora aquela nossa canoa, ela pulava aquelas ondas e caía com a proa, com a ponta da canoa no rio. E a água começou a entrar ali naquela canoa. E o Paulo, o nosso piloto, ele gritou dizendo: nós vamos virar. E aquela situação ali terrível, tudo escuro, muita chuva, pedras por todo canto, a canoa ali quase virando, a gente tira as nossas botas, ali aperta os nossos coletes e se prepara para o pior. E o Paulo então disse: nós precisamos achar uma ilha. E o negócio é o seguinte, aquela região é uma região de ilhas. São pequenas ilhas, ilhas assim um pouco maior do que esse palco, são pequenas ilhotas, mas nós estávamos no mês de outubro, o rio bem alto, e as ilhas estavam todas submersas. Eu falei: Paulo, elas estão todas debaixo d'água. E ele disse: nós não achamos uma ilha, nós vamos aqui virar e será terrível. E olhamos então pela frente, ou para a frente, eu me lembro até hoje, olhei um pouquinho assim para a frente à esquerda, e eu vi como se fosse a sombra de uma árvore. Então no meio do Rio Negro, no meio de uma tempestade, parecia uma árvore. Eu falei: Paulo, não sei se é ilusão, mas parece que é uma árvore. E ele falou: eu também vi. Eu estou tocando para lá. E ele colocou a voadeira, aquela nossa canoa em direção à árvore, e nós fomos ali e chegamos, meus irmãos, e era uma árvore no meio do Rio Negro. E era um negócio diferente, porque certamente havia uma ilha lá embaixo, submersa. Certamente naquela ilha havia várias outras árvores,
mas também menores submersas. Mas havia uma árvore, era esta árvore, a mais alta da ilha. E eu sei que a figura que nós tínhamos era, no meio do Rio Negro, muitos quilômetros de largura, saindo da água, uma árvore. E nós jogamos a voadeira contra aquela árvore e nós nos amarramos a canoa contra a árvore e nós esperamos a tempestade passar. Isso é uma coisa que eu aprendi na Amazônia, uma coisa boa sobre tempestades, é que as tempestades sempre passam. E no nosso caso, demorou 1h30, às vezes há tempestades da vida que demoram 1 ano e meio, mas elas sempre passam. E depois de 1h30, a tempestade passou e parece que nunca esteve lá. O sol brilhando, ali o céu azul, o vento calmoso e o rio bem tranquilo. E ali nós desamarramos a nossa canoa, seguimos viagem. Como todo missionário, eu tinha uma máquina fotográfica digital no bolso, enrolada em plástico. Tirei aquela máquina e tirei uma foto daquela árvore, para me lembrar muito bem que Deus provê sempre uma árvore forte nas tempestades da nossa vida. Eu não sei como está a sua vida nesta manhã. Talvez você esteja em uma tempestade na sua caminhada, na sua vida, na sua casa, no seu coração. Mas algo eu sei, Deus sempre provê uma árvore forte para você se agarrar. E você se agarre, porque é a árvore de Deus, porque é resposta de Deus, porque é recurso de Deus. Talvez seja um ombro amigo, talvez seja uma palavra da palavra de Deus, talvez seja uma igreja, talvez seja uma família, talvez seja a sua fé. Você se segura, porque mais cedo ou mais tarde a tempestade vai passar. Mas depois que a tempestade passar, você se lembra dessa árvore e você se lembra de Deus. E você glorifica o nome de Deus. E reconheça que foi pela bondade de Deus que Ele te enviou uma árvore forte.